A história da nação israelita começou no Egito, que é a terra de Cã. Eles entraram no Egito em um total de 70 pessoas, incluindo José, sua esposa e 2 filhos que já estavam no Egito. E quando deixaram o Egito, já somavam mais de 2 milhões de pessoas. O antigo Israel passou 430 anos no Egito. Mais da metade desses anos, eles desfrutaram do favor e da boa vontade dos egípcios, mas o restante desses anos eles foram escravizados e terrivelmente maltratados por eles. Muitos fazem confusão e pensam que Israel foi escravo durante esses 430 anos. Mas isso não é verdade. José era governador do Egito. Ele era um vice de Faraó. E trouxe os israelitas como convidados de honra, que eram os parentes do governador. E com o passar do tempo, José e o Faraó da época dele já havia falecido. E aos poucos, o prestígio dos israelitas foi acabando. Um dos aspectos que as Escrituras nos esclarecem sobre os pretos israelitas é em relação à sua aparência física. Ela descreve Israel como sendo fisicamente parecido com os filhos de Cã. Nós sabemos que o povo de Jafé se debandeou para a Europa. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 10, do verso 2 ao 5, ao 57, ao verso 2, 5. Temos Cã, que se debandeou para a África. Vemos isso no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 6 ao 20. E temos o Sem, que se debandeou para a Ásia. Gênesis 10, 21, 30. E temos aqui que Cã era um dos 3 filhos de Noé. Os outros 2 eram Sem e Jafé. Os descendentes de Noé ocuparam a terra depois do dilúvio. Os descendentes de Cã são as tribos que se estabeleceram ao redor do continente africano. E Cã, em hebraico, significa quente, queimado, preto. E Cã teve 4 filhos: Cux, Etiópia e Núbia. Eles geraram isso. O Cux gera Etiópia e gera Núbia, que hoje é Etiópia e Núbia. Misraim, o segundo filho, que gera Quemete e Egito. Put, o terceiro filho, a antiga Somália. E o 4, Canaã, que é o antigo território de Israel. No livro de Gênesis 10, 6, 19, nós lemos sobre isso. Os 4 filhos de Cã e seus descendentes estabeleceram-se ao redor do continente africano, o que inclui o chamado Oriente Médio, que também fazia parte da África. Os filhos de Cã são as pessoas do continente africano, os antigos egípcios, os etíopes, os somalis e muitos outros. Os israelitas são filhos de Sem, e através de Abraão, ele é o pai da nação hebraica israelita. Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E esses filhos são os progenitores da nação israelita. As 12 tribos de Israel eram as seguintes: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Dan foi cortado por desobediência a Iá
e porque se uniu a Edom, que eram o povo de Esaú, que se levantou contra o seu irmão Jacó. Enquanto Jacó ainda era vivo, ele abençoou os filhos de José, como se fossem seus próprios filhos. Portanto, José se dividiu em duas tribos, Efraim e Manassés. E por isso hoje, ao invés de contar José, contam Efraim e Manassés. Cada um dos filhos de Jacó se tornou uma nação tribal, que constitui a grande nação de Israel. Quer ver um exemplo? Os descendentes de Rubens ficaram conhecidos como a tribo de Rubens, ou Rubenitas, ou Rubenins. Os descendentes de Judá ficaram conhecidos como a tribo de Judá, e Arudá, e Arudim, e assim por diante. A nação de Israel são os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel pelo Altíssimo, e você encontra isso no livro de Gênesis, capítulo 32, 28. Começaremos com a história de José, o segundo filho mais jovem de Jacó, e seu tempo no Egito. José era um dos 12 filhos de Jacó. Gerou José em sua velhice, e ele era claramente o seu filho favorito. Isso fez com que os irmãos de José sentissem ciúme dele. Em última instância, o ciúme levou seus irmãos a vendê-lo para mercadores árabes, e esses o revenderam como escravos ao Egito. Ao longo do tempo, José se tornou governador, príncipe do Egito, e foi o segundo homem em autoridade, ficando atrás apenas do faraó, que era rei. Houve uma fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Então Jacó mandou seus 10 filhos ao Egito para comprar alimentos. E quando os 10 irmãos de José chegaram ao Egito, eles foram levados diante dele, diante de José. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Você vai ler isso no livro de Gênesis 42, do verso 1 ao 8. Se os antigos egípcios eram negros, José tinha de ser negro também. Se José fosse branco, seus irmãos o teriam reconhecido facilmente entre os egípcios pretos. Mas seus próprios irmãos de sangue, carne da sua carne, pensaram que ele fosse um egípcio. O vídeo a seguir mostra uma descoberta que coincide com a história do hebreu israelita José do Egito, que foi governador do Egito. E isso nós vamos mostrar para você. Corta, começa o vídeo a seguir, mostra uma descoberta. A imagem desta história, ela foi ocultada de muitas pessoas, principalmente dentro das religiões. Vocês vejam que existem muitas histórias. Em 1883, o senhor Richard Francis Burton, escritor, linguística e explorador inglês do século XIX, escreveu a Gerard Massey. Ele disse: você está certíssimo sobre a origem africana dos egípcios. Eu tenho 100 crânios humanos para prová-lo. O cientista Pritzker afirma em seu livro A História Natural do Homem, em sua complexidade e em muitas das peculiaridades físicas, os egípcios eram uma raça africana. O antigo historiador grego Heródoto, que visitou o Egito no século V, esteve pessoalmente com os egípcios e os descreveu como negros de pele não tão escura quanto a dos núbios, etíopes e cabelo lanoso, crespo. Agora veja, mais tarde, o antropólogo fez uma homenagem à descoberta de Heródoto, quando disse, abre aspas, os antigos egípcios eram negros verdadeiros, do mesmo tipo que todos os africanos nativos. Sendo assim,
podemos ver como o seu sangue misturado durante vários séculos com o sangue dos romanos e gregos deve ter perdido a intensidade de sua cor original, mantendo, no entanto, seus traços originais. E podemos até mesmo afirmar, de modo geral, que o cara, referindo-se a Der Fênix, é uma espécie de monumento capaz, em muitos casos, de atestar ou lançar luz sobre a evidência histórica sobre a origem do povo. As Escrituras, o testemunho dos antigos e muitos egiptólogos, juntamente com a arqueologia, confirmam que os egípcios dos tempos antigos eram pessoas de pele preta. É importante saber disso, pois à medida que continuarmos, veremos que a Escritura, em várias ocasiões, descreve os antigos hebreus como um povo muito semelhante aos egípcios na aparência física. No livro de Gênesis, capítulo 50, do verso 7 ao 11, as Escrituras relatam que os hebreus pareciam com os antigos egípcios. Jacó havia pedido a seu filho para enterrá-lo na terra de Canaã com seus antepassados. No livro de Gênesis 49, 29 e 30. Então, quando Jacó morreu em Misraim, no Egito, todos os hebreus e os egípcios desceram à terra de Canaã para enterrá-lo. Quando José morre, desce todos os hebreus e desce também os egípcios. E os versos 7 e 8 do livro de Gênesis 50 dizem que todos os hebreus, exceto as crianças pequenas, desceram juntamente com todos os anciões da terra do Egito. O verso 9 diz que era uma grande empresa. O verso 11 diz que os cananeus viram o cortejo fúnebre e disseram: este é um pranto dos egípcios. Mas lembre-se, isso era uma grande mistura de hebreus e os egípcios que foram enterrar um hebreu, e os cananeus, que eram conterrâneos dos hebreus e os conheciam muito bem, identificaram ambos como os egípcios. Por quê? Porque cananeus viram uma grande empresa de pessoas de pele preta e todos pareciam nativos egípcios, ou seja, pretos. É lógico que os hebreus foram em massa ao funeral do nosso pai Jacó. E havia muito mais hebreus do que egípcios. Todos os hebreus foram, exceto as crianças pequenas, e mais somente os anciões egípcios foram com eles, e foi isso que os cananeus viram, apenas egípcios. Eles não identificaram que aqueles pretos tinham hebreus no meio. Quando os cananeus descreveram este grande luto para o hebreu Jacó, viram muito mais hebreus do que egípcios, mas eles pensaram que todos eram egípcios. Se os hebreus eram um povo branco, como fomos levados a acreditar os cananeus, que estavam familiarizados tanto com os hebreus quanto com os egípcios, teriam reconhecido os dois, dizendo: esse é um pranto dos egípcios e hebreus? Ou, já que havia muito mais hebreus do que egípcios, diriam: este é um pranto dos hebreus, sem dúvida. Hebreus brancos teriam se destacado entre egípcios pretos. E veja a aparência física dos antigos egípcios. Eram pretos. Os cananeus não conseguiram distinguir os hebreus dos egípcios, porque os hebreus não só eram pretos, como também tinham características muito semelhantes às dos egípcios. As Escrituras continuam dizendo que os cananeus chamaram o lugar de onde viram este grande luto para um hebreu de Abel Misraim, que significa o prado do Egito, ou luto dos Egitos. Agora vamos à maior e mais famosa história sobre a permanência israelita na terra do Egito. Esta é a história de Moisés, muitos anos após a morte de José, seus irmãos e toda aquela geração que entrou no Egito durante o tempo em que ele foi governador. Devido ao tremendo crescimento da população hebraica no Egito, eles deixaram de ser vistos como vizinhos amigáveis e os egípcios passaram a considerá-los inimigos, hostis, e os escravizaram.
E por causa do crescimento da população hebraica, os egípcios decidiram lhes impor sua própria forma de controle de natalidade. O faraó decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. O livro de Êxodo, capítulo 1, verso 22 diz: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, e todas as filhas guardareis com vida. Isto nos leva diretamente à história de Moisés. Moisés era um hebreu, israelita da tribo de Levi. O livro de Êxodo 2, 1, 3 diz que ele foi criado como neto do faraó e viveu 40 anos na casa de Faraó. O livro de Êxodo 2:10 diz: E o menino crescia, e ela o levou até a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque eu tirei da água. Muitos estudiosos dizem que o faraó que estava no trono do Egito na época do nascimento de Moisés foi o faraó Sete I. Ele era o pai de Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande. O autor inglês George Harrison escreveu um livro intitulado História do Egito. E na página 252 ele dá uma descrição de Sete I e afirma: o rosto de Sete era completamente africano. Ele tinha um rosto tempestuoso, com nariz chato, lábios grossos e queixos pesados. Moisés tinha as mesmas características físicas que os egípcios, porque ele foi criado na casa de quem? De Faraó. Como seu neto, o Faraó ordenou que todos os homens hebreus fossem mortos ao nascer. E se os israelitas eram um povo de pele branca, como Moisés, o hebreu, poderia sobreviver secretamente na casa de Faraó, entre os egípcios de pele preta, durante 40 anos e não ser notado? Além disso, depois de decretar ele mesmo a morte de todos os homens hebreus, como o Faraó poderia governar o seu povo, se ele tinha o hebreu em sua casa com todos os privilégios da sua própria família? Moisés sobreviveu 40 anos no palácio de Faraó porque ele era um homem de pele preta, assim como todos os outros restantes egípcios. Isso é profundo. O Faraó olhou nos olhos de Moisés como uma criança e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moisés como um adolescente e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moisés quando um jovem de 20 anos e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moisés como um homem balzaquiano de 30 anos e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. O faraó viu Moisés se transformar em um homem maduro de 40 anos e continuou achando que ele era seu neto de sangue por causa da cor da pele. Assim como os irmãos de José, os cananeus não conseguiram distinguir os hebreus dos egípcios. O faraó também não conseguia. Ou Moisés teria sido morto com certeza. Eu quero dizer para você que a Escritura nos dizem que Moisés matou um egípcio após vê-lo maltratando um hebreu. Então Moisés teve que fugir do Egito para preservar sua vida, porque o faraó descobriu e mandou matá-lo. Êxodo 2, 12 e 15 diz: o faraó mandou matar Moisés porque descobriu que ele era um hebreu. E não foi por causa da cor, mas foi por causa dos acontecimentos. Moisés fugiu para a terra de Midian, localizada na Arábia Saudita, onde ajudou as 7 filhas do sacerdote de Midian. E por isso que a Arábia Saudita hoje tem um cala-boca. Por isso que a Arábia Saudita não pode se manifestar no mundo através de mídia, de televisão, de internet, porque a Arábia Saudita sabe muito. E uma das formas que o sistema fez com que a Arábia Saudita não colocasse a boca no trombone foi limitar os sinais de repetidora de televisão da Arábia Saudita em relação ao restante do mundo. Veja no livro de Êxodo capítulo 2, do verso 16 ao 19. Diz assim: ora, o corrente de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai.
E vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando chegaram a Reuel, seu pai, ele disse: como é que tendes chegado tão cedo? Elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Note que elas disseram: um hebreu de roupa egípcia nos salvou. Ela descreveu Moisés como um homem de pele preta, descendente de Cã, um egípcio. Mas o que nós vemos aqui é que o rei Tute e os egípcios dos tempos bíblicos eram um povo preto. Você veja que a rainha Nefertiti, ela é uma das rainhas mais famosas do Egito. Essa imagem dessa rainha que o sistema esconde mostra muito bem como que o sistema embranqueceu esse povo. Os hebreus e os antigos egípcios eram do nordeste da África, e assim como Imã, ela se aparece com a imagem de Nefertiti. Acima desse acontecimento, quero que você lembre que Put era irmã de Misraim, portanto os somalis são irmãos de sangue dos egípcios. Ambos são descendentes de Cã, filho de Noé. E eu estou mostrando para vocês que muitos vão tentar usar o argumento de que todos os pretos do continente da África têm pele muito escura, menos os hebreus. Mas isso não é uma verdade. Porque os hebreus, eles tiveram com os antigos egípcios e cuja formação sua foi feita, se deu lá no Egito. Então veja, transformar sua pele em branca seria um grande sinal, porque a cor natural de sua pele era negra. Por isso que a lepra era originária da Bíblia. E continua a dizer, no verso 8, que se eles, os israelitas, não acreditarem no primeiro sinal, transformação da vara de Moisés em uma serpente, então eles vão acreditar no segundo sinal, que era tornar sua pele branca. E está declarando o quão poderoso é o segundo sinal. Ele iria convencer definitivamente aquele povo descrente que estava lá dentro do Egito. Outra prova muito grande essa, que Moisés era preto, pode ser encontrado em Êxodo 4, 6, 7. Nesta passagem já está mostrando milagres a Moisés, para que ele possa provar aos filhos de Israel que foi Iá quem o enviou. Iá diz a Moisés para pôr a mão no peito. O que ele fez quando Moisés retira a mão? Ele fica totalmente leproso, branca como a neve. E depois ele coloca de novo no peito e ela volta à sua cor natural. O povo egípcio, como todos os outros povos da África, são pretos. Mas por que na televisão coloca os egípcios como branco? Porque eles sabem que não adianta somente esconder a cor da pele dos hebreus. Eles precisam esconder também a cor da pele de alguns que moram na África, porque é impossível esconder a cor de todos. Mas se eles puderem embranquecer uma parte da África, eles já vão ter ganho uma grande vantagem.